A Reforma Protestante foi uma ação de caráter religioso que permitiu a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Entre os principais fatores que contribuíram, para que esse período ocorresse, nós podemos destacar aqueles de ordem econômica, misturado principalmente com os fatores de ordem religiosa. Nas cidades, por exemplo, os comerciantes não eram bem vistos pelos membros da Igreja Católica. Isso porque a usura, que era uma prática de empréstimo de dinheiro a juros, era vista por esses membros da Igreja Católica como algo que afrontava a Deus, como algo que feria aquele direito sagrado que Deus tinha de controlar o tempo. Mas além dos comerciantes, nós podemos citar outros fatores, de ordem econômica, por exemplo, que permitiu que a população se revoltasse, que permitiu que a população passasse a questionar os dogmas impostos pela Igreja Católica. Os membros do catolicismo, por exemplo, estavam muito mais próximos, dos contextos materiais, estavam muito mais próximos do envolvimento político, estavam muito mais próximos da questão de posse de terras do que necessariamente preocupados com a pobreza, com a mazela vivida, pela população camponesa. Um exemplo disso, foi o relaxamento dos costumes que permitia que padres, bispos, cardeais e outros membros católicos passassem a não cumprir de forma completa os votos religiosos. Já no século XII, por exemplo, nós vamos testemunhar o aparecimento dos primeiros movimentos que passavam a questionar as crenças, que passavam a questionar os dogmas e as práticas do catolicismo. Entre outras manifestações, nós podemos mencionar aqui o papel exercido pelos cátaros, que eram povos advindos da região sul da França. Naquela região, as diferenças culturais, as diferenças históricas permitiram a subida de uma fé cristã por parte de membros da Igreja Católica. Realizando uma leitura própria do texto, nós podemos perceber que os cátaros, se a gente for fazer uma leitura de toda a conjuntura, de todo o movimento daquela época, nós podemos perceber que os cátaros tinham valores morais bastante rígidos, que se contrariava, que ia contra com o comportamento dos líderes da Igreja Católica. No século posterior, no século XIII, por exemplo, nós vamos ver a presença do movimento religioso, a grande presença do movimento religioso, onde o Papa Inocêncio III passa a ordenar a realização de uma cruzada, entre os anos de 1209 e 1229, que aniquilava, que tinha como objetivo acabar com o movimento dos cátaros. Além disso, as acusações de feitiçarias eram bastante comuns, eram bastante corriqueiras entre os indivíduos considerados suspeitos ou que não aderissem às crenças do catolicismo. Já na Idade Média, a Igreja criou também o Tribunal da Santa Inquisição, que percorria diversas regiões da Europa, aniquilando, reprimindo, violentando todos aqueles que ameaçassem o poder religioso e ideológico da Igreja Católica. Outros intelectuais, já nos séculos XIV e XV, também indicavam como os valores absolutos da Igreja não tinham a mesma força que as transformações históricas experimentadas. Os valores praticados pela Igreja Católica, os valores considerados absolutos, precisavam, portanto, serem revistos. Os ingleses John Wycliffe, redigiu, por exemplo, chegou a redigir algumas denúncias onde afirmava que as corrupções praticadas pela Igreja, nessas denúncias ele
citava as principais denúncias, os principais erros cometidos pela Igreja Católica, e o Wycliffe defendia, portanto, a salvação espiritual único e exclusivamente por meio da fé. As teorias lançadas por esse pensador viriam mais tarde influenciar as obras do principal representante da Reforma Protestante que a gente conhece, Martinho Lutero, no século XVI. Outro pensador que passou a questionar as doutrinas, os dogmas, as ações da Igreja Católica foi Jan Hus, que foi um padre que se preocupou em traduzir o texto bíblico em outras línguas e chegou também a denunciar o comportamento de membros da Igreja Católica. A pregação por ele, por exemplo, ao longo de Boêmia, chegou a motivar a violenta reação de autoridades do Sacro Império Germânico que ordenaram, portanto, a sua morte na fogueira. Isso era uma prática muito comum pela Igreja Católica nesse período, que era de reprimir com muita violência, e a fogueira era uma das práticas mais horríveis, praticadas pela Igreja, com todas aquelas pessoas que ousassem discordar de suas ideias, que ousassem discordar de suas práticas e, portanto, que resolvesse colocar em xeque os dogmas da Igreja Católica. A morte de Jan Hus, por exemplo, chegou a originar um movimento popular conhecido como Hussismo, originário, portanto, do seu nome. A grande maioria de seus integrantes eram camponeses pobres e que estavam insatisfeitos, portanto, com a sua condição de vida, com as suas condições de vida. Eu lembro que tanto John Wycliffe como Jan Hus fazem parte dentro desse movimento amplo que é chamado de Reforma Protestante. John Hus e John Wycliffe são conhecidos como pensadores pré-reformadores, ou seja, aquelas pessoas que chegaram a alicerçar, aqueles pensadores que chegaram a desenhar o movimento da Reforma Protestante muito maior, idealizado por Martinho Lutero e outros pensadores. O movimento renascentista, que nós falamos em outra oportunidade, também deu passos largos, deu passos importantes no questionamento do papel exercido pela Igreja Católica. Então, além desses pré-reformadores, a gente percebe que o movimento renascentista, com todas aquelas ideias de construir um novo modelo de sociedade, passou também a contribuir para que as pessoas passassem a discordar do papel que era exercido de forma absoluta pela Igreja Católica. A teoria empirista, ou seja, aquela que tem como principal foco a questão da experimentação, por exemplo, de Francis Bacon, o heliocentrismo, defendido por Nicolau Copérnico, a física de Newton, acabou descentralizando, ou seja, acabou dividindo o poder completo, o poder também intelectual da Igreja Católica. O conhecimento gerado, por exemplo, por esses e outros indivíduos, lançava a ideia de que o homem não necessitava do poder da instituição, do poder da Igreja, que o concedesse o direito de conhecer a Deus ou o mundo. Portanto, esses conjuntos de conhecimento, gerado por aqueles pensadores pré-reformadores, esses conhecimentos que teve a contribuição de forma enorme do Renascimento, chegavam a lançar a ideia de que o homem não necessitava da Igreja para conhecer a Deus. E isso colocava em xeque as práticas, as ideias, as doutrinas da Igreja Católica. Então, dessa maneira, se formou um conjunto histórico, se formou um terreno muito propício para que a Igreja Católica passasse a perder o seu poder, consolidando, portanto, o movimento de reforma da Igreja Católica. Mesmo sofrendo diferentes ofensivas ao longo do tempo, é importante nós destacarmos que a Igreja conservou e ainda conserva, em pleno século XXI, um conjunto de práticas que complicavam a estabilidade do poder dessa própria Igreja. A venda de indulgência, por exemplo, a venda do perdão, a negociação de cargos dentro da própria Igreja Católica em troca de benefícios, a vida
de alguns membros da Igreja Católica que não era condizente com a própria moralidade pregada pela própria Igreja, foram algumas questões que incentivaram o aparecimento de novas religiões de cunho protestante. Portanto, nós apresentamos aqui todo um cenário, né, de ideias, todo um novo terreno que acabou se desenhando, né, dentro da própria Igreja Católica, que contribuíram para que ela, enquanto instituição, perdesse o seu grande poder que tinha ao longo de toda a Idade Média e alguma parte da Idade Moderna. Nós mencionamos aqui, né, que não foram só fatores religiosos que contribuíram para que a Igreja perdesse o seu grande poder. Nós apresentamos aqui alguns fatores de ordem econômica, né, como a própria miséria vivida pelos camponeses, contribuíram para que essa população percebesse que estava sendo lesada, que estava sendo enganada, e passavam, portanto, a questionar a moralidade, passavam, portanto, a questionar os dogmas da Igreja Católica, né? E os próprios comerciantes que passavam a ser mal vistos pela Igreja Católica por praticarem a usura, ou seja, o empréstimo de dinheiro a juros para outras pessoas, né? Tudo isso acabou influenciando, né, a construção de um novo terreno que colocou em xeque o poder da Igreja Católica. Vimos também o aparecimento de dois pensadores que é colocado pelos historiadores, pelos profissionais da história, como pré-reformadores, porque foram eles que deram os primeiros passos para o questionamento das ideias amorais, das ideias ilegais, né, das ideias que enganavam parte da população europeia, né? Então, esses pensadores, John Hus e John Wycliffe, é visto pelos profissionais da história como pré-reformadores, por terem desenhado todo um cenário que iria posteriormente servir de base para grandes pensadores, né, contribuírem para a grande divisão, né, do cristianismo em religião católica e religiões de cunho protestante. Estamos falando, portanto, do grande reformador desse período chamado de Martinho Lutero. Mas isso é questão para uma próxima conversa. É isso aí. Boa tarde a todos e a todas. Abraço virtual.